Parte 2, capítulo 7, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 7. Um dia, por manhã, bateram à porta de Dona Emília. Quando a viúva e a filha vieram à sala, acharam sentado no sofá um velho, alto e robusto, cujo traje denotava provinciano ou homem do interior. Tinha o rosto sanguíneo e os traços duros e salientes. Cravou ele o olhar pesado no semblante de Aurélia, sem erguer-se à chegada das senhoras. Depois de ter assim examinado a menina com insistência desusada, volveu a vista para a viúva. Reparou no vestido preto desbotado que ela trazia por casa e tornou a descarregar os olhos torvos sobre a moça. Dona Emília, assustada com estes modos, trocou um sinal de inteligência com a filha. Ambas receavam achar-se em presença de algum louco ou ébrio. Julgando-se expostas a um desacato, não sabiam que fazer. Entretanto, as lágrimas saltavam aos molhos das pálpebras do velho, que, erguendo-se de supetão, correu a Aurélia e suspendeu a moça nos braços antes que ela se pudesse esquivar. — Que é isto, senhor? Está louco? Disse Dona Emília, levantando-se para defender a filha. Às palavras da viúva e ao grito que soltara Aurélia, o velho recuou e quis falar, mas o soluço embargava-lhe a voz. — Não me conhece, minha filha. Sou o pai de seu marido. — O senhor Lourenço Camargo? Ele mesmo. Não consente que abrace minha neta? Foi Aurélia quem se lançou nos braços do velho, e este, depois que a teve cerrada ao peito por algum tempo, desviou-se bruscamente e foi sentar-se no sofá, enxugando o rosto com o grande lenço de seda enrolado em uma bola. — É o retrato de meu Pedro. Pobre rapaz! Murmurou o velho. Depois de algumas perguntas acerca do nome e idade de Aurélia, explicou o fazendeiro a razão de ali achar-se naquele momento, reconciliado com sua nora e pesaroso do modo por que se portara com ela. Na estalagem ou rancho em que falecera, deixou Pedro Camargo sua maleta. Guardou-a o dono da casa, com tenção de levá-la à fazenda ou mandá-la pelo primeiro portador. Por lá ficou, anos, até que pairou aí, por acaso, um formigueiro, nome que dão ao indivíduo perito em destruir o inseto daninho que devora as roças. Esse de que se trata ia à fazenda do Camargo oferecer os seus serviços e incumbiu-se de levar a mala. Ao recebê-la, avivaram-se ao fazendeiro as saudades do filho. Enxugou os olhos e mandou acender uma fogueira no terreiro para queimar os objetos que haviam pertencido ao morto. Enquanto se cumpria sua ordem, abriu ele próprio a maleta e tirou, uma por uma, as peças, enxovalhadas, um pequeno estojo de toucador e outras cousas de uso comum. No fundo, havia um volume envolto em papel e atado com uma fita preta. Continha as fotografias de Pedro Camargo, da mulher e dos 2 filhos, a certidão de casamento e as de batismo dos 2 meninos, e, finalmente, uma carta, sem sobrescrito, dirigida ao fazendeiro. Essa carta, de data muito anterior ao falecimento, indicava que Pedro Camargo tinha a princípio pensado em suicidar-se e se preparara para levar a efeito esse desígnio, escrevendo ao pai, a fim de implorar-lhe o perdão de sua falta. Depois de fazer a confissão do casamento, que havia ocultado só pelo receio de afligir ao pai, suplicava-lhe que protegesse sua viúva e aqueles órfãos inocentes que eram seus netos e que o haviam de substituir, a ele, Pedro, no amor e na veneração. Lendo essa carta, Lourenço Camargo afigurou-se receber as últimas palavras do filho e lembrou-se quanto fora injusto, duvidando da realidade desse casamento, de que ali tinha a prova irrecusável. Era uma alma rude, mas direta. Nessa mesma noite partiu para a corte. Por intermédio do correspondente, mandou colher informações na vizinhança e soube que a viúva ainda morava na mesma casa. Depois dessas explicações que arrancaram lágrimas às 2 senhoras, sobretudo quando leram a carta de Pedro Camargo, o velho deu um giro pela sala e, tomando o chapéu, disse: chorem a seu gosto, eu voltarei depois. De feito, voltou, todos os dias, enquanto se demorou na corte.
por seu gosto, teria enchido de presentes a Aurélia e a mãe. Porém, as duas senhoras acanharam-se com a excessiva liberalidade, pelo que amuou-se o velho fazendeiro. Pois bem, não lhes darei mais nada. Quando precisarem, peçam. 2 dias depois desse incidente, apresentou-se o velho com um maço de papel lacrado. Ao tirá-lo do bolso do jaleco, refranziu jocosamente a cara para Aurélia. Não vá pensando que é presente, não, senhora dona. Fique descansada. Quero que me guarde aqui este papel, até a volta. Se tem dinheiro, acho melhor, ia dizendo Aurélia. Qual dinheiro? Você parece que tem nojo dos meus cobres. Não é por isso, meu avô. Bem vê que 2 mulheres, numa casa como esta, oferecem pouca segurança. Pois saiba que isto é um papel, uma escritura que passei, e para não perder na viagem, deixe em sua mão. Na capa do maço estavam escritas em bastardinho estas palavras: para minha neta Aurélia guardar, até eu, seu avô, lhe pedir. L. S. Camargo. Partiu o velho para a fazenda, tendo mandado adiante de si pedreiros, carapinas e pintores, a fim de quanto antes transformar o velho e sujo casebre em uma habitação digna de receber a família de Pedro Camargo, com certo aparato que o fazendeiro considerava indispensável como reparação de sua anterior indiferença. Além do material do edifício, havia também no regime da casa certos hábitos inveterados que se estabelecem em algumas fazendas, sobretudo quando são os donos solteirões. Camargo carecia pelo menos de 1 mês para coibir umas familiaridades antes toleradas e abolir certa moda de saia ou tanga que dava às crioulas uns ares de dançarinas, menos a calça de meia e os frocos de gaze. Compreendia o Camargo que estas minudências, inocentes para um velho barbaçudo como ele, deviam arrepiar os escrúpulos da corte. Mas, quando essa idéia não lhe acudisse, bastava-lhe ter visto Aurélia e respirado a atmosfera de altiva castidade que envolvia a formosa menina, para não ousar profaná-la com o contágio daquelas indecências. Logo após a partida de Camargo, d Emília teve um dos costumados acessos da moléstia crônica, porém tão forte que inspirou sérios receios ao médico. O paroxismo cedeu à aplicação de remédios enérgicos, mas a viúva não se levantou mais do leito, onde agonizou cerca de 2 meses. Foi este o período mais difícil da vida de Aurélia, porque às mágoas acerbas de seu amor ludibriado acresceu a dor dos sofrimentos de sua mãe. E como se não bastasse esse golpe para acabrunhá-la, veio agravar esta situação a miséria com seu cortejo. Quando apareceu o Camargo, enviado pela providência para reconhecer a nora e a neta, a existência das 2 senhoras já era bastante penosa. Consumido o dinheiro que lhes entregara o tropeiro, viviam das costuras de Aurélia e do preço de algumas jóias ainda presentes de Pedro. Não chegavam, porém, estes escassos recursos e teriam passado inclemências se não fosse o crédito obtido na loja e venda em que se supriam. Com algum dinheiro que o fazendeiro deixara à viúva, pagara ela essas dívidas e o resto entregara à filha para as despesas. Enquanto durou essa quantia, pôde Aurélia fazer face às despesas, mas estas avultaram com a moléstia da mãe, e breve não houve com que mandar ao mercado comprar um frango para o caldo da enferma. Foi só nessa ocasião que Aurélia cedeu às instâncias do dr Torquato Ribeiro e recebeu dele emprestados 50.000 réis. Até então, rejeitara sempre o seu oferecimento e esforçava-se por ocultar-lhe a penúria em que se achava. É verdade que Aurélia esperava receber a cada instante os socorros que pedira ao avô. Escrevera-lhe logo que a moléstia da mãe agravou-se e admirava-se de não receber resposta nem ter notícia da fazenda. A razão só depois a soube. De volta à fazenda, achou Lourenço Camargo uma caterva de peraltas que se diziam seus sobrinhos e com eles as respectivas mulheres e a récua dos marmanjos e sirigaitas que formavam a ninhada dessa parentela. O Camargo não os podia suportar. Para ver-se livre deles, deixava-se fintar uma vez no ano, mas não consentia se demorassem em sua casa mais do que uma noite, se fazia mau tempo. Imagine-se, pois, como ficou o velho quando aí achou-os todos de uma vez, com os seus apêndices e muito a gosto. Mas o furor de Camargo não teve limites quando os intrusos tiveram o desfaçamento de confessar o motivo que ali os reunia.
constara lhes de fonte